alunos da terceira série, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos relacionados à globalização. Nós vamos dar continuidade aos conteúdos relativos aos sistemas de transportes, aos tipos de transportes existentes na globalização e como que esses tipos de transportes eles evoluíram e são úteis nos processos tanto de deslocamento de produtos quanto de pessoas e também no fomento a atividades como o comércio internacional e também a atividade turística e de comunicação, ok? Nós vamos perceber que ao longo dos anos o aprimoramento desses transportes ele facilitou de uma forma significativa os processos de deslocamento comercial e de deslocamento populacional, ok? Eu espero que você goste do vídeo. Qualquer dúvida eu estarei à disposição para ajudar cada um de vocês. E é isso. Vamos então à nossa aula da disciplina de Geografia. Nós vamos dar continuidade ainda sobre a questão da globalização que nós estamos trabalhando. Porém, nós vamos dar uma ênfase agora na aula de hoje em relação aos meios de transporte, né, que são hoje elementos importantes, né, para o processo de globalização ser cada vez mais intenso, vamos dizer assim, ok? De um modo geral, os serviços de transporte eles vão ser responsáveis pela circulação de pessoas e de todo tipo de mercadoria na superfície terrestre, ok? No espaço geográfico, na verdade, né? E podem ser de vários tipos, como vocês estão observando aqui na imagem, né? Pode ser transporte aéreo, transporte terrestre, transporte marítimo, né? De vários estilos. Para vocês verem como que esse serviço, esses meios de transporte, eles são muito importantes nesse processo, é só vocês observarem o que aconteceu recentemente lá no Egito, né, em relação ao canal de Suez. Vocês observaram que um dos navios, dos muitos navios que passam pelo canal, ele simplesmente atracou, né, ele encalhou ali no canal de Suez e o processo de desencalhar ele, de fazer ele se tornar navegável novamente, de flutuação, demorou vários dias. E assim, não foi apenas essa questão de demorar vários dias para ele voltar à normalidade. Simplesmente houve um problema generalizado, porque houve um congestionamento de vários navios, de vários outros navios, ali em relação ao canal de Suez, né? E isso impactou significativamente as atividades comerciais que existiam ali, as atividades comerciais globais, de um modo geral. Só para vocês entenderem e compreenderem a importância dos meios de transporte nesse sentido, e não apenas nesse sentido, né? Como eu já mostrei aqui para vocês, nós temos a questão da circulação de pessoas, seja pelo transporte aéreo, seja pelo transporte marítimo, ou até mesmo transporte terrestre, e também a questão dos produtos e das mercadorias que circulam pelo comércio, ok? Vamos observando mais adiante, aqui um breve histórico, né, do transporte, como que a importância, né, dos meios de transporte desde o início, né, da atividade humana, quando o homem ele começou a utilizar, né, de várias maneiras para se locomover. Tinha lá os carrinhos, os rickshaws, tinha depois as carroças, né, que foram aparecendo, esses tipos de veículos foram aparecendo para atender às inúmeras necessidades que o ser humano ele possuía ao longo da história, ok? Vamos avançando aqui. Nós temos ainda alguns segmentos de como que o transporte ele foi se aprimorando, né? Antes o próprio homem fazia o seu transporte, vamos dizer assim. Depois veio o transporte com tração animal, né? Que foi muito útil desde o transporte de locomoção de pessoas, né? As charretes, as diligências que existiam anteriormente, né? Até mesmo para a produção, né? Para a realização de espaços agrícolas, vamos dizer assim. Como vocês podem observar aqui na imagem, até hoje a tração animal ela é muito utilizada nas agriculturas de subsistência, né, para a produção de arados, para a movimentação de rodas de moinho, entre outras coisas, ok? Veio a Revolução Industrial e aí nós vamos ver uma modificação significativa desses meios de transporte, né? Por exemplo, tivemos aí a locomotiva e o barco a vapor, ainda frutos da primeira Revolução Industrial, né? E isso vai modificar significativamente
a questão do transporte, do traslado de pessoas de uma parte a outra do planeta. Uma vez que nós tínhamos ali apenas os barcos à vela, que tinham a sua velocidade, tinham a sua dinâmica de transporte. Essa dinâmica ela é alterada significativamente e tem uma aceleração com esse surgimento dessas invenções, da locomotiva a vapor e do barco a vapor, ok? Vamos aí observando. E assim, dos pré-requisitos que envolvem toda e qualquer operação de transporte, nós vamos ver aí que em qualquer operação com meio de transporte, alguns fatores eles vão ser levados em consideração. Eles precisam ser levados em consideração. O primeiro deles, a carga transportada, o quanto de carga vai ser transportada, o peso dessa carga e o valor comercial dela. Depois, a distância a ser percorrida, tipo, ele vai sair de uma ponta a outra, e o tempo de percurso. Vamos supor que aqui no Brasil, por exemplo, um grande empresário do agronegócio, ele fez uma negociação, ele fechou um negócio de vender uma quantidade X de toneladas de soja para a China, vamos dizer assim. Ele vai observar que ele tem 3 tipos de transporte para levar esse produto. E ele vai ver qual que é o mais vantajoso para ele, vamos dizer assim. Na questão da logística, de quanto que custaria o deslocamento, o tempo de deslocamento, qual seria o meio de transporte que iria assegurar a qualidade de que esse produto chegaria em boas condições até o seu destinatário. Todos esses fatores são levados em consideração. E se você for parar para observar nesse sentido, nessa questão de transportes, no caso do produtor de soja, ele vai optar pelo transporte marítimo. Ele vai optar pelo transporte marítimo porque é o transporte que permite, nessas condições e dada a distância do Brasil para a China, vamos supor, permite que ele leve grandes quantidades do produto e de uma forma até mesmo razoavelmente segura, chegue até o destino que é a China. Ok? Vamos observando aqui os tipos de transporte. Nós vamos ter 3 tipos básicos. Nós vamos ter os transportes terrestres, nós vamos ter os transportes aquáticos e o transporte aéreo. Os transportes terrestres e os transportes aquáticos, eles vão ter suas subdivisões. Ok? Por exemplo, o transporte terrestre ele se subdivide em transporte ferroviário, transporte rodoviário e transporte metroviário. Nós vamos explicar cada um deles passo a passo. E o transporte aquático ele também vai se subdividir. Ele vai se subdividir em transporte fluvial e transporte marítimo. Ok? Cada um com suas características, cada um com suas dinâmicas e cada um com seus pontos positivos e negativos. Certo? Vamos observando aqui em relação ao transporte fluvial. O transporte fluvial é o transporte um dos mais antigos que nós temos conhecimento. Vamos dizer que desde o início da civilização, desde o início da história humana, o transporte fluvial ele esteve presente, principalmente no surgimento das grandes civilizações. Vocês devem ter visto em história lá no comecinho em relação ao Crescente Fértil, que eram áreas de produção e desenvolvimento agrícola ao longo de grandes rios. E para esse deslocamento ser bem sucedido, vamos dizer, o deslocamento da produção ser bem sucedido, era necessário o transporte pelos rios. E aí vinham as barcaças, vinham as balsas, como vocês podem observar aqui na imagem abaixo. Tínhamos aí os pequenos barcos ou barcaças que levavam deslocamentos de pessoas de um canto a outro. E isso foi se aprimorando com o passar do tempo. O transporte fluvial ele tem um papel importante na penetração, ocupação e povoamento do interior dos continentes. Os rios eles vão servir como verdadeiras estradas naturais. Uma realidade nossa aqui, por exemplo, trazendo aqui para a nossa região, para a região amazônica. Se você for pegar um mapa do Amazonas, você vai perceber tranquilamente que o Amazonas ele é entrecortado por rios. Nós temos o nosso rio principal, que é o rio Amazonas, mas nós vamos ter vários outros rios coadjuvantes, outros rios secundários, como por exemplo o Rio Madeira, o Rio Negro, o Rio Içá, o Rio Purus, o Rio Juruá, entre outros. Ok? Nós vamos ter todos esses rios, eles vão possuir boa navegabilidade. Professor, o que é isso? O que é a navegabilidade? A navegabilidade, gente, é o que faz o rio
se tornar navegável, permite que várias pessoas possam utilizar ele para se deslocar, ok? Então, em relação ao transporte fluvial, nós temos aí essas características básicas. Eles foram responsáveis pela ocupação dos interiores dos continentes, né? Deslocamentos de pessoas de uma ponta a outra, vamos dizer assim, desse curso d'água, ok? Aí nós temos aqui alguns, vamos dizer, alguns destaques importantes ainda levando em consideração a essa questão dos transportes fluviais, dos transportes aquáticos, né? Por exemplo, na Europa, né, por ser uma área desenvolvida tecnologicamente e cientificamente, nós vamos ter várias obras que vão ser verdadeiros atestados de como que o ser humano ele consegue se aprimorar em todas as questões, né? Por exemplo, nós vamos ter a questão de canais artificiais, instalações de portos, barragens, etc., né? Que vão ser utilizadas para aproveitamento do transporte de mercadorias e de pessoas. Um exemplo clássico, o homem, vamos dizer assim, ele sempre teve a necessidade de se deslocar ali na Europa em relação ao Canal da Mancha. O que ele vai acontecer? Tem a travessia natural, né, a questão de travessia pelo canal de uma ponta a outra, mas tem também o Eurostar. Quando nós formos falar em relação ao transporte ferroviário, nós vamos perceber com a tecnologia como essa ferrovia ela vai ser bastante útil para a vida dos cidadãos franceses e ingleses, porque em menos de alguns minutos você sai da Inglaterra e vai para a França, atravessando o Canal da Mancha, né? Aqui na imagem nós vamos ter uma obra de engenharia, né, um canal artificial que é o Canal do Meio-Dia. Esse canal se localiza na França e é o mais antigo canal marítimo em funcionamento. Se você observar bem, parece ser até uma estrada coberta por florestas, mas não, é um canal artificial, foi feito para deslocamento de pequenas embarcações. E aí vale muito lembrar aquilo que nós já vimos anteriormente, que é a questão do transporte fluvial como um transporte de locomoção para interiores, ok? E aí nós temos aqui algumas imagens de alguns canais, de alguns rios extremamente importantes na Europa, né? Vamos dizer assim. Nós temos aí o Rio Reno, aqui o Rio Sena, lá em Paris. Nós vamos ter o Rio Danúbio, na capital da Hungria, né, em Budapeste. Nós vamos ter o Rio Volga, vamos ter o Rio Ródano e por aí vai. São vários rios importantes entrecortando o continente europeu, né? Na América, nós vamos ter rios gigantescos em extensão e em volume também, né? Nós vamos ter, por exemplo, obviamente, o nosso rio, o Rio Amazonas. Nós vamos ter o Rio São Lourenço, o Mississippi, né, o Rio Paraguai, o Rio São Francisco, o Orinoco, entre outros, né? Aqui na imagem vocês estão observando o Rio Amazonas e o Rio São Francisco, lá no interior do Nordeste, certo? Quais são as vantagens e as características vamos dizer, do transporte fluvial? Primeiro que o custo operacional é muito baixo, né? Apenas tendo uma localidade de carga e descarga, tranquilamente ele pode ser utilizado. A capacidade de carga dele é muito grande, né? É econômico para grandes distâncias. Você não vai gastar muito em relação, vamos dizer, a combustível e a energia, né? E isso vai tornar a viagem, né, os custos da viagem bastante acessíveis e o lucro vai ser, obviamente, muito maior, ok? Transporte marítimo. Vamos observando aqui como que funciona. Esse transporte ele evoluiu ao longo do tempo. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos lá no início as embarcações movidas a remo, as embarcações à vela, que demoravam dias, semanas, meses, né, para se deslocar de uma ponta a outra? Com o processo de industrialização, tivemos primeiramente as embarcações a vapor, que já deu uma velocidade bastante significativa. Depois nós tivemos as embarcações já movidas a petróleo, né, que essas embarcações, vamos dizer que ainda mais aceleraram o processo de deslocamento, vamos dizer, ela tornou as distâncias cada vez mais curtas. E se vocês observarem bem, nós já estamos entrando na fase da energia atômica, navios transportados através da energia nuclear,
né? Esse seria um novo conceito de transporte, porque iria afetar significativamente até mesmo na velocidade dos transportes marítimos, né? Que hoje já não é tão lento, vamos dizer, não demora muito mais que um mês, vamos dizer, né? Porém, com esse avanço na tecnologia de combustíveis, a distância e a velocidade aumentariam significativamente. A distância iria cair mais ainda e a velocidade aumentar significativamente, ok? Algumas questões envolvendo o transporte marítimo é que hoje ele mais excessivamente é utilizado como transporte de cargas para longas distâncias, né? Não é mais utilizado como transporte de passageiros, como foi, por exemplo, no início do século XX, no século XIX, né? Hoje o avião ele superou o transporte marítimo, os navios, como transporte de passageiros. Porém, em relação à mercadoria e em longas distâncias, o transporte marítimo é ainda a principal opção e a opção mais viável, vamos dizer assim, para esse desempenho, ok? Vamos observar aqui em relação ao Brasil e o transporte marítimo, um dos problemas importantes relacionados a isso é a ineficiência portuária do Brasil, né? Nós vamos ter ali congestionamentos, vamos ter perca de produtos porque não há um armazenamento e nem uma área de estocagem considerável que evite tais perdas, né? E assim, boa parte dos navios permanecem parados por muito tempo, né? E entre outras questões negativas que acabam influenciando no desempenho do Brasil como uma área de processamento de cargas, vamos dizer, tanto de pessoas quanto de mercadorias, né? Não são todos os portos do Brasil que têm uma infraestrutura suficiente para aguentar o fluxo que nós estamos vivendo atualmente, ok? Os tipos de transporte marítimos. Nós vamos ter ali, então, o transporte internacional, né, que são os grandes cargueiros, petroleiros, entre outras coisas. E nós vamos ter a navegação de cabotagem, né? Essa navegação ela vai sempre estar ali ao longo, né, do litoral. Ela vai ficar margeando a costa das regiões onde ela estiver passando, ok? Vamos ver aqui, então, agora o transporte ferroviário. Esse daqui ele foi o transporte que causou a inovação na época da Revolução Industrial, né? Foi o meio de transporte principal ali no século XIX, né? Teve uma expansão gigantesca mundo afora, principalmente com o advento da segunda fase da Revolução, né? Da Revolução Industrial. E assim, em regiões como na Europa, América do Norte, Rússia, boa parte dessas regiões ela vai possuir um sistema ferroviário bastante significativo e eficiente, né? Aqui no Brasil, vamos dizer que houve um início de tentativa, né, para que houvesse a disseminação do transporte ferroviário aqui. Porém, não acabou vingando essa ideia no Brasil, ok? Algumas informações é que boa parte das ferrovias existentes foi construída na Europa, né? Também nesse processo de questão comercial, ligando áreas portuárias ao interior e ligando capitais a diversas regiões, né? Levando em conta esse critério da interação, ok? Promovendo aí a integração nacional, tipo várias regiões interligadas, conectadas umas às outras, né? Estimulando o comércio e facilitando o fluxo, a circulação de pessoas e de mercadorias, ok? Vamos avançando um pouco mais. E aqui nós vamos começar o primeiro grande questionamento, vamos dizer assim, em relação aos sistemas de transporte. Vários especialistas eles acabam por afirmar que é necessário para países de grande navegação, como é o caso do Brasil, de grande extensão, como é o caso do Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Rússia, seria necessário que o sistema de transporte ele se adequasse, vamos dizer, ele se adaptasse à questão da população, né, do território, vamos dizer assim, né? Por exemplo, Estados Unidos e Canadá eles possuem bastantes linhas ferroviárias, né? E pelo tamanho deles, eles possuem também bastantes linhas ferroviárias transcontinentais. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós vamos ter uma ferrovia que sai
de Los Angeles, da Califórnia, vamos só supor, fazer uma suposição, e o destino dela é até a cidade de Nova York. Los Angeles vai ficar ali na região da Califórnia, de Nevada, e ela vai pertencer, obviamente, à estrutura da costa oeste dos Estados Unidos, enquanto Nova York é a grande cidade financeira, é a grande capital econômica dos Estados Unidos e do mundo, né? E fica na ala leste do território americano, aí distanciamento relacionado pela grande extensão continental, ok? Nós vamos ter aí a questão da Transiberiana, que é a maior ferrovia do mundo, né? Foi criada na antiga União Soviética. Essa ferrovia, vamos dizer que ela vai passar por toda a extensão do território russo, né? Ela vai sair de Moscou até Vladivostok, que é uma cidade que fica no extremo litoral do Pacífico, né? Para vocês verem como que é uma obra bastante imponente. Moscou fica quase próximo à Europa, ali na região oeste da Rússia, né? Enquanto Vladivostok é uma cidade que fica no interior, no extremo leste, vamos dizer assim, do território russo, né? E ela vai passando pela região ali do Pacífico tranquilamente, ok? A Rússia, ela desempenhou essa ferrovia na época ainda no auge da questão da Guerra Fria. Quanto maior o tamanho vamos dizer assim, da ferrovia, mais é impressionante você percebe como que foi o processo de criação e de estímulo a essas matrizes de transporte. Certo? Algumas características e vantagens do transporte ferroviário. Ela possui, pela extensão, grande transporte, uma capacidade muito grande no transporte de cargas, é mais econômica que o transporte rodoviário, vamos dizer assim, né? Porque você pode levar vários vagões com produtos, enquanto que no transporte rodoviário você pode até levar 2 vagões, mas você vai precisar sempre reabastecer por conta do extremo uso, né, que vai ser dispendido nesses grandes vagões, né, nessas grandes caminhonetas, ok? O material que faz o transporte funcionar é de longa duração, né? Os trens atuais eles podem atingir velocidades muito grandes, por exemplo, o trem bala lá do Japão ele chega a atingir pouco mais de 300 km por hora. E nós vamos ver aqui a última característica, ela vai ser bastante próxima da produção mineral, produção agropecuária do território brasileiro, porque ela vai estimular o desenvolvimento das indústrias de base. Nós já chegamos a ver ano passado como que funciona a indústria de base, né? A indústria de base, basicamente, né, desculpa aí a redundância, ela vai ser a matriz para o surgimento dos outros tipos de indústria. E aqui no Brasil nós temos muitos minérios que são a matéria-prima, vamos dizer assim, para as indústrias de base locais, né? E aí acontece que ao processo de desenvolvimento dessas indústrias, ao processo de operação dessas indústrias, e isso vai acabar facilitando o desenvolvimento da região como um todo, ok? Nós vamos ver aí a questão do transporte rodoviário, né? Houve lá, então, o aprimoramento desse transporte, porque já havia a questão da abertura de trilhas, né, para que as pessoas utilizassem, independente de como elas utilizariam. Essas trilhas apenas foram reaproveitadas, vamos dizer assim, pelos amantes do transporte. Essas rodovias elas foram utilizadas, né, essas trilhas foram utilizadas pelos incentivadores do transporte rodoviário a transformarem em rodovias, estradas de acesso, estradas marginais, entre outras coisas, ok? Nós vamos observar aí que quando o transporte rodoviário ele veio surgindo, ele era mais ou menos um complemento das ferrovias. Porém, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da urbanização, né, do crescimento das cidades, do crescimento econômico até, vamos dizer que o transporte rodoviário ele conseguiu tranquilamente superar os transportes, o transporte rodoviário conseguiu tranquilamente superar o transporte ferroviário, né? E
vamos dizer que por ser um pouco mais rápido a sua implantação do que a ferrovia, foi muito mais utilizado e muito mais útil para os governantes investirem no sistema rodoviário, o que causou a decadência das ferrovias. Nós vamos ver poucas ferrovias ainda com aquela questão do transporte de pessoas, muito mais, principalmente ali na região centro-sul ali do Brasil, onde funciona o agronegócio, ou vai acontecer a questão dos sistemas multimodais. Por quê? Vamos supor que esse empresário ele produz soja para a China, produz soja para os Estados Unidos, na verdade, e ele precisa deslocar de forma rápida. Né? Ele pode utilizar um modal de transporte que envolva tanto o transporte ferroviário, o transporte terrestre, quanto o transporte hidroviário, vamos dizer assim, o transporte fluvial, né? Já que vai haver o uso desses dois setores, ok? Então, muitas das ferrovias que existiram no século XIX, no século XX, acabaram por não existir nesses períodos, por conta da conscientização das pessoas, vamos dizer assim, ok? Nós vamos ter aí a vantagem das ferrovias. A principal vantagem dela é a versatilidade e a facilidade de ligação origem e destino. Não tem muito meio termo, vamos dizer, em relação à questão a questão das principais vantagens oriundas das atividades rodoviárias, ok? No Brasil, vamos dizer que a partir de 1956, as rodovias elas ganharam importância ainda maior por conta do desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil no governo JK. Né? A partir de 1956, o carro, né, o transporte automobilístico, ele acaba se tornando vamos dizer assim, predominante, né, em relação a outros sistemas de transporte. Tudo bem? Nós vamos ter aí então a questão do transporte aéreo, né? O primeiro objeto que voava, que era o balão, depois veio o dirigível, e 100 anos depois do dirigível apareceu o avião, né? Um planador com motor, um planador motorizado. Né? Há questão de dúvida em relação a quem criou, né? No caso, quem foi o inventor do avião, né? Vamos dizer assim. Nós temos dois nomes que concorrem nessa disputa. Nós temos um brasileiro, que é o Santos Dumont, né? E nós temos retratos e alguns documentários e documentos de como que se deu o processo de invenção, né, do avião, da dirigibilidade. Né? A dirigibilidade ela foi algo restrito, vamos dizer, de idealizações do Santos Dumont, né? A questão da dirigibilidade, ok? Vamos dizer que a vantagem do transporte aéreo é basicamente a segurança e o conforto e a velocidade de deslocamento de pessoas, ok? Vamos dizer que através desse sistema aéreo, as velocidades, tipo, eu preciso chegar em determinado lugar, ele vai chegar muito rapidamente, né, por conta dessa situação, ok? O transporte aéreo, o avião, ele vai se tornar um meio de transporte de passageiros a partir de 1919. Né? Só que existe também, e aí nós vamos ver então a questão de, em 1898, o Santos Dumont realiza o primeiro voo em um balão mecanizado, né? E em 1906 ele vai bater o recorde de voo com o 14 bis, um motor de explosão voando, né, viajando rapidamente em 220 metros em 21 segundos. Né? E
E assim, gente, sem muitas delongas, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre as vantagens e as desvantagens dos transportes, seja ele o transporte fluvial, ou o transporte marítimo, ou o transporte aéreo, ou o transporte terrestre, né? Nós vamos ver que existem diferenças e existem particularidades em cada um deles, certo? Se você gostou desse vídeo, fique à vontade, né, para fazer perguntas sobre o vídeo, sobre as atividades, que eu estarei à disposição para ajudar cada um de vocês. Tudo bem? No mais é isso. Um forte abraço a todos, espero que todos fiquem bem e até a nossa próxima aula.